Yuri, homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele está com uma camisa de estampa colorida sobre camiseta vermelha e calça jeans. Atrás dele é uma parede verde. Escuta só essa história. Uma criança LGBTQIAPN+, de uma região periférica, foi acolhida em sua diferença pela professora que a alfabetizou. Foi uma educadora de olhar afetuoso que foi de grande importância na vida desse estudante. Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Nesse episódio, Nara Bueno conversa com Leonardo Café, professor da Educação Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal, sobre a importância da escola como espaço de acolhimento para a população LGBTQIAPN+. Voltando à nossa história, essa criança é o próprio professor Leonardo Café. Quer saber mais como continua? É só ficar com a gente. Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda com uma cadeira. Sentada à mesa está Nara Bueno. À frente dela há uma caneca. Ao fundo, no centro, uma TV exibe o vídeo do entrevistado Leonardo Café. É uma entrevista remota. Olá! Nara, mulher de Eu sou cabelos Nara lisos na Bueno, altura dos ombros. esse é o podcast Escola na Real e hoje nós vamos conversar sobre a escola como um espaço de segurança e acolhimento para a população LGBTQIAPN+. Eu sou uma curiosa e eu convido você para curiar hoje com o professor Leonardo Café. Nara está de lenço O professor colorido Leonardo no pescoço, Café, blusa amarela ele e calça é jeans. professor da Educação Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal e ele é autor do livro A Gente Só É e Pronto, uma análise linguístico-discursiva sobre os impactos da LGBT e fobia na escola. Olá, professor! Leonardo, Olá, homem negro de cabelos pretos tudo e bem? barba branca. Ele Prazer está de estar aqui com headphone você. com uma O camisa prazer verde é clara. nosso, te garanto. Que bom. Bom, professor, antes da gente entrar no assunto em si, eu sempre faço 3 perguntas aqui, eu vou fazê-las para você. A primeira é: por que você se tornou professor? Olha, então, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente se torna professor por tantos motivos. Eu acredito que tem a ver também com os professores que passaram pela minha vida, né? Talvez nos anos iniciais, num primeiro acolhimento, num reforço positivo, nos anos finais também, especialmente no ensino médio, porque eu fiz magistério, né? Então eu fiz um curso técnico que já era voltado para a educação. E foi muito importante para mim ter feito magistério também, né? Eu acho que foi ali que despertou não só a curiosidade, mas a percepção de que a gente pode fazer algo diferente a partir da educação, né? O afeto, bem na perspectiva de Bell Hooks, né? Essa amorosidade crítica, pensando em Paulo Freire, né? De como a gente pode afetar o outro, mudar o mundo e as possibilidades do outro, como fizeram assim comigo, né? Acho que foi mais ou menos por isso que eu me tornei professor. Eu me identifiquei muito porque eu também fiz magistério, então é muito bacana isso. E, professor Leonardo, eu queria, já que você falou assim que alguns professores te marcaram nessa sua trajetória, eu queria que você me contasse um pouco mais. Quem te marcou? Quais professoras, quais professores? Me conta. Olha, pensando especialmente que eu fui uma criança, né, LGBTQIAPN+, que eu sou um homem gay, de uma periferia do Distrito Federal, então, né, sou uma pessoa de Ceilândia, né, meus pais continuam morando lá, e assim, eu tenho um super apreço pela região. Eu acredito que ali nos anos iniciais, então, no meu território, ter especialmente a professora Beth, eu acho que foi minha professora alfabetizadora, ver o tanto que ela me acolhia na minha diferença, sem ter um letramento ainda, para aquilo que nem eu sabia o que era, foi muito importante para mim, né? Então, eu acredito que a escola, porque quando a gente entra na escola, sendo uma pessoa LGBTQIA+,
você já carrega consigo a marca da diferença, mesmo você não sabendo que é diferente. Ou percebendo que é diferente, mas não sabendo ainda nomear essa diferença. E aí, nos anos iniciais, já ter uma professora que tinha um olhar afetuoso, né? Nessa perspectiva que eu já tinha falado aqui de Bell Hooks mesmo, e poder ter contado com ela, me trazendo um reforço positivo daquilo que eu conseguia fazer, então para mim foi muito importante. Então eu acho que a professora Beth, ela é a primeira que vem à minha cabeça. Mas outros professores incríveis passaram pela minha vida também. Né? A gente costuma pensar na escola como um lugar de opressão. E ela é, também. Mas ela é também um lugar de potência, de mudança, de possibilidade, né? E eu acho que eu não teria chegado aonde eu cheguei se não fosse pela escola, se não fosse por esses professores, né, que acabaram ali sendo exemplos também, né? E eu acredito até que os professores que não foram exemplos tão bons, eles me provocaram também a pensar de uma maneira que eu não fosse como eles, né? Mas os exemplos positivos foram muito maiores. E aí eu vou deixar a professora Beth em primeiro lugar. Que lindo! E eu brinco aqui, professor Leonardo, que eu poderia ler o seu Lattes, porque seu Lattes é um Lattes super rico, cheio de informações, muitos trabalhos publicados, mas eu brinco que eu faço o Lattes que não mordes. Que é, ao invés de eu ficar lendo seu Lattes, eu prefiro que você destaque na sua trajetória acadêmica, de uma forma sucinta, mas que você destaque o que você quer que a nossa comunidade se atente para o seu currículo. É muito engraçado falar de trajetória acadêmica também, né? Porque eu me considero um pesquisador, um analista crítico do discurso, que é aonde eu me filio metodológica e teoricamente, maduro, né? Em que sentido? Que entre a graduação e o mestrado se passaram, assim, sei lá, 18 anos. Eu que não quero dizer que eu fiquei parado 18 anos, mas que tive muitas ações de formação continuada, participei de outros cursos de especialização, essas coisas todas. E aquilo foi me provocando sempre, né? Até um ponto em que as formações continuadas não davam mais conta das minhas indagações, os outros cursos ou qualquer especialização não dava mais conta das minhas indagações. Então, aí eu ingresso no mestrado, né? Então, eu ingresso no mestrado em 2018. E, assim, eu tinha, tipo, 20 anos de Secretaria de Educação na época. E, assim, a minha vida muda toda depois que eu retorno para a academia, como uma pessoa mais madura também, né? E mais consciente e empoderado de quem eu sou em todas as camadas das minhas identidades, né? Que são contraditórias e cambiantes também, como o Stuart Hall traz para a gente. Então, assim, eu acredito que a primeira coisa que as pessoas, se quiserem ler sobre mim, é a minha dissertação de mestrado, né? Então, ali eu vou pensar no discurso LGBTI-fóbico que é produzido, reproduzido, propagado, né? Nas escolas de ensino médio de Ceilândia, né? Pensando ali nos seus impactos em relação aos estudantes LGBTQIAPN+, daquele território. Então, acho que esse talvez seja o primeiro encontro que eu posso ter com as pessoas, né? Mas aí tem lá um monte de outros artigos que eu acho que são interessantes também, e agora no doutorado eu estou pesquisando, saindo um pouco dessa opressão e começando a pensar em esperança, e aí o Paulo Freire vem de novo, né? Esperança é necessário. Eu estou pesquisando formação continuada em diversidade sexual, né? Então, como que esse tipo de formação continuada é capaz de nos ajudar, enquanto profissionais da educação, a ter não só um letramento em gênero e diversidade sexual, mas entender o quanto que é importante a gente trazer essas discussões para a escola, que a gente tenha elas de uma maneira transversal também, né? Que a gente não pode se apegar a dias específicos para falar de coisas específicas, porque a cada 32 horas uma pessoa LGBTQIAPN+, é assassinada no Brasil. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. De cada 10 pessoas trans que morrem no mundo, 4 são assassinadas no Brasil, apesar de ser o país que mais consome pornografia trans.
Então, acredito que eu estou nesse lugar de esperança agora, né? De pensar como é possível a gente provocar reflexão nos nossos pares para que eles ajam de uma maneira diferente nas suas práticas político-pedagógicas na escola. E aí tem mais um bocado de artigo falando sobre isso também, coisa na TV, no YouTube, e eu acho que é mais ou menos isso. Um bocado de coisa, gosto. Um bocado de coisa. Trazer herança mineira. Sim, minha mãe era mineira, eu tenho muito linguajar mineiro e eu vou deixar aqui então, professor, a gente vai deixar lá no nosso site direitoshumanos.fg.br um link nesse episódio com esse material todo aí, para que a nossa comunidade possa acessar. E, bom, agora nós vamos lá, hein? Vamos começar nesse mergulho então, professor Leonardo. Eu queria te saber, eu já tenho uma ideia, vamos ver se eu vou acertar ou não, mas eu queria saber o que te motivou a se dedicar a esse estudo de LGBTI-fobia e o que te motivou como professor e como pesquisador a ver a escola como espaço de promoção de acolhimento para estudantes LGBTQIAPN+. Eu parto de uma perspectiva A escola como um espaço de de segurança e que nós somos acolhimento para a pesquisadores, população pesquisadoras, LGBTQIAPN+. provocados pelaquilo que está muito perto da gente, né? Então, assim, o, o meu objeto de estudo, ele não está longe de mim, né? Ele me atravessa, né? Eu sou um homem gay. Eu sou um homem gay que se autodeclara negro, porque eu sou uma pessoa parda. Sou um homem gay negro de periferia, né? Então, assim, muitas coisas me atravessam. E nos meus anos de magistério, eu fui sempre, não só organicamente, mas eu fui sempre tentando criar um espaço de escuta sensível para os meus estudantes, né? E muitas vezes, sem saber, eu estava sendo uma representatividade positiva de um lugar que muitas vezes é visto como negativo, né? Que é de você ter uma identidade sexual não cis heterossexual. E aí, em um determinado momento, eu comecei a perceber que eram necessárias algumas outras ações mais pontuais para discutir o assunto, para acolher, para empoderar, né? E aí, em 2016, eu lembro que na escola que eu trabalhava, de ensino médio, era uma escola muito boa, que tinha muitos estudantes LGBTQIAPN+. E aí, muitos perguntavam, geralmente falavam assim, a gente precisava ter roda de conversa, debate, alguma coisa assim na escola, não tem nada na escola que fale sobre a gente, não sei o que, não sei o que. E aí, eu comecei a pensar o que fazer. E aí, eu lembro que eu fiz um formulário, né? E passei para esses estudantes e pedi para que eles passassem para todos os outros estudantes LGBTQIA+, que eles conhecessem. Levantando ali demandas, né, problemas, questões que eles achavam que eram importantes a discutir. Eu lembro que eu fiz um projeto, fiz gráficos sobre aquelas questões todas, e aí, como toda pessoa LGBTQIA+, diferente muitas vezes dos colegas, que às vezes a gente vai querer propor um projeto e simplesmente fala, eu fundamentei tudo, né? Diagramei tudo, fiz projeto, tudo direitinho, como se fosse quase um projeto de submissão para mestrado, doutorado, sabe? Porque a gente acaba sendo muito mais cobrado. E aí, né? Então, fiz isso, apresentei para o nosso colegiado ali, foi aprovado, e em 2017 comecei a trabalhar com esse projeto no horário contrário, que era para falar assim, que não estava tirando nem estudante de sala de aula, né? Com esses estudantes. E, sim, foi muito legal, a adesão foi muito boa, mas gradativamente eu fui percebendo um esvaziamento do projeto, né? E isso me deixou, por um lado, frustrado e, por outro, confuso, né? Ué, como assim que é uma demanda dessas pessoas, a gente está no lugar de acolhimento, que é seguro, eu estou aqui colocando, né, a minha cara a tapa, ou seja, passando em cada sala, chamando para o projeto e tal, essas coisas todas, e essas pessoas começam a não vir mais. E aí foi quando eu comecei a ir atrás desses estudantes que estavam, a princípio, na minha cabeça, evadindo, e fui entendendo que eles estavam, na verdade, sendo excluídos daquele espaço, que era um espaço demandado por eles também, a partir de várias estratégias
ideológicas e mecanismos discursivos que estavam presentes ali na escola, dos mais simbólicos até os mais explícitos. E aí, eu não tinha repertório suficiente para trabalhar aquilo ali na escola. E foi onde eu fui, né, para o mestrado. Então, assim, a solução para isso, né, na minha cabeça era a academia. Então, assim, eu precisava voltar para a academia, precisava buscar é, é, outras epistemologias que dessem conta daquilo que eu não estava tendo repertório suficiente para lidar na escola. Então, eu trabalho com essa questão, por um lado, uma perspectiva pessoal, mas também por uma perspectiva profissional. Acho que é mais ou menos isso. Professor Leonardo, engraçado, né? Quando eu faço uma pergunta, mas aí depois minha cabeça pipoca com questionamentos e eu vou tentar fazê-los todos aqui. Você falou sobre a exclusão dos espaços, né, dessas pessoas LGBTQIAPN+. E eu queria saber um pouco mais quais formas são mais comuns de exclusão, que eu sei que você tem uma experiência não só teórica sobre isso, mas também prática na escola. Mas antes de fazer essa exemplificação, eu queria que você definisse para a gente o que é a LGBTQIAPN+ fobia. Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar num conjunto de violências múltiplas que impactam as pessoas LGBTQIAPN+. A gente está muito acostumado, mas mesmo assim, muita gente ainda relativiza, né, a perceber o racismo e conseguir identificar questões que são racistas, assim como misóginas e machistas, né? Só que muitas vezes as pessoas elas não percebem que existem muitos mecanismos, estratégias ideológicas, microviolências que afetam as pessoas LGBTQIAPN+, desde sempre. Desde que muitas vezes elas não se reconhecem ainda como pessoas LGBTQIAPN+. E aí, nesse sentido, inclusive, a partir dos relatos dos estudantes que foram meus participantes na pesquisa do mestrado, que se tornou depois o livro que você mencionou aqui anteriormente, eu acabei construindo ali um quadro que vai mostrar violências desse espaço, que é a escola, que vão das mais veladas, que muitas vezes a gente vai acabar achando que não é violência, até as mais explícitas. E aí, cada uma dessas violências acaba tendo um efeito específico, né? A gente pode pensar aí que risadinhas, piadinhas, comentários maldosos, olhares de julgamento, tudo isso que muitas vezes as pessoas acham que não é violência, elas sistematicamente elas vão afetando a nossa subjetividade, né? O nosso processo de subjetivação, enquanto ainda adolescentes, né? Tanto é que a gente vai chegar num número aí de ideação suicida entre pessoas LGBTQIAPN+, que é muito maior do que entre pessoas heterossexuais. E eu não estou falando que não existe ideação suicida entre os adolescentes heterossexuais. Existe, sim. Ser adolescente é muito difícil para todo mundo. Só que para quem é LGBTQIAPN+, você ainda tem que lidar com uma outra questão, né? Que é a questão da sua própria sexualidade. E é interessante a gente perceber que a própria heterossexualidade ela está o tempo inteiro se reafirmando a partir da diferença, a partir de apontar o outro, né, como o diferente. E aí, quando a gente não trabalha essas violências que são mais veladas, ou muitas vezes não entendidas como violências, a tendência é que elas ganhem outros escopos, né? Então, elas vão se modificando. E aí, lá no recorte da minha pesquisa, elas iam se tornando outras coisas, né? Como intimidação, perseguição, ameaça, até violência física. E aí eu estou falando, inclusive, que a gente tem que pensar nisso, né? Em espaços e tempos. Eu estou falando de uma pesquisa que foi feita num período pré-eleitoral, né? Foi 2018, 2019,
né? Antes de um governo que a gente sabe que declaradamente o representante, né, que foi eleito na época, tinha um discurso, né, extremamente homofóbico. E aí, esse discurso acabou sendo legitimado por outras pessoas, né? Tem um capítulo interessante na minha dissertação, ou no livro, que vai falar da mudança de percepção, inclusive dos próprios estudantes, né? De que eles já tinham uma percepção de LGBTfobia, mas quando há a eleição e há a vitória desse candidato específico, que eu prefiro nunca falar o nome, eles percebem uma mudança em como eles percebem, em como a LGBTfobia vai acontecendo na própria escola, inclusive com metáforas muito perigosas, sabe? No sentido de que, agora a gente vai fazer uma limpeza. A gente, como assim, vai fazer uma limpeza? Né? E aí você vai percebendo as representações estereotipadas de quem não é heterossexual, de que é sujo, de que é abjeto, de que é promíscuo, de que é doente, né? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente pode perceber como LGBTfobia na escola. Professor, é difícil isso, né? Eu sei que você falou assim, eu prefiro nem dizer o nome. Eu vou dizer o nome porque eu acredito que faz parte da nossa história. Foi um governo muito retrógrado, inclusive nessas pautas, né, de moral, de costumes. Então, foi o governo de Jair Messias Bolsonaro. A gente ainda está lutando contra esse discurso de exclusão. E a escola é uma ferramenta importantíssima para a gente incluir pessoas, para a gente lidar com a diferença, para a gente entender que seria horrível, e nem seria possível, mas mesmo não sendo possível, seria horrível se todo mundo fosse igual. Então a gente realmente não pode naturalizar, mesmo o Brasil sendo um país do humor, desse jeito até despachado de lidar com as coisas, né? Assim, um pouco ácido, um pouco irônico, mas existem certas questões que não são piadinha, não são risadinha, né? Você usou essa expressão risadinhas, às vezes a gente acha assim, mas isso é tão comum na nossa cultura. Não, mas não pode ser, né? Então, eu nomeei por isso, e já que eu falei esse nome tão pesado, eu vou dar um intervalinho para a gente recuperar nossas forças, as nossas esperanças, e a gente volta já já. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre um fundo creme. Yuri. O professor Leonardo Café defende a importância da formação continuada para o letramento em gênero e diversidade sexual e também para provocar na escola discussões transversais sobre esses temas. O podcast Escola na Real discute assuntos como este, sempre na perspectiva dos direitos humanos. Continua com a gente! Escola na Real. Nara. Estamos de volta com o podcast Escola na Real. Eu estou conversando hoje, então, com o professor Leonardo Café. E a gente está discutindo o espaço da escola como espaço de segurança, de acolhimento para a população LGBTQIAPN+. Bom, professor, antes da gente dar o salto para a esperança, eu ainda vou ficar aqui na dificuldade, nos desafios. Eu queria saber um pouco mais, na sua visão e na sua pesquisa, como você percebe, assim, quais são esses impactos dos discursos e das práticas LGBTI-fóbicas sobre os corpos e as trajetórias escolares dos estudantes e das estudantes? Leonardo. Primeiro que, assim, muitas vezes a gente, assim como acontece com meninas, assim como acontece com as pessoas negras, com as pessoas periféricas, imigrantes, né? A gente acaba muitas vezes falando que essas pessoas evadem, né? Mas, na verdade, essas pessoas não evadem, elas são expulsas da escola. E isso não é diferente com as pessoas LGBTQIAPN+, em especial com as pessoas, né, ali que são homens e mulheres trans ou pessoas que se identificam como travestis, né? Muitas vezes a escola não é um espaço seguro para nós.
E aí, nesse sentido, são muitos impactos nos corpos e nas trajetórias das pessoas LGBTQIAPN+, né? A gente pode pensar, para além da exclusão desse espaço, que tem sérias consequências, né? Muitas vezes o nosso currículo aqui, né, lá no DF, ele fala que é importante que a gente pense nessas questões, inclusive, de gênero, diversidade sexual, porque as pessoas passam por fenômenos específicos como machismo, né, LGBTfobia, e se a gente não faz nada, essas pessoas acabam sendo excluídas dos bancos escolares e não tendo acesso aos direitos básicos. Isso é o que geralmente acontece com as pessoas LGBTQIA+, quando elas não conseguem mais ficar na escola e são excluídas desse espaço. Mas há também aquelas pessoas que resistem, né, e reexistem na escola, né? Mas a gente pode pensar também, né, como a escola ela deixa de ser muitas vezes um espaço de acolhida e de pertencimento, e aí isso é problemático também, você não se sentir pertencente àquele espaço, não criar um vínculo afetivo com aquele espaço, né? Um espaço que a gente passa tantos anos nele, né? Então a gente fica muito tempo na escola. A gente pode pensar também em questões, e aí eu vou, acho que, levar para as pessoas trans e travestis ali, né? Que eu acho que fica ainda mais explícito, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no uso do nome social, no acesso ao banheiro de acordo com a identidade de gênero dessas pessoas, né? Então a gente vai ver ali reiteradas violências com essas pessoas em, por exemplo, algo que muitas vezes é o que começa a definir a nossa existência, que é o nosso nome. E aí tá lá essa menina trans falando, reivindicando sua identidade, né? E que tem o nome X, que é feminino. E a gente vai ver muitas vezes os próprios colegas profissionais da educação reiteradamente chamando essa pessoa pelo nome com o qual ela não se identifica, que é um nome masculino. O próprio banheiro acaba sendo, né, um espaço de violência para essas pessoas que querem estar nesse lugar e muitas vezes têm medo de estar nesse lugar. E aí, diferente da narrativa criada de pânico moral, de que mulheres trans e travestis são perigosas para as mulheres cis, né, a gente vai ver, de acordo com o próprio Anuário de Segurança Pública, que a maioria das mulheres, 61%, se eu não me engano, tem até 13 anos, as que são estupradas, né? Ou que sofrem algum tipo de assédio sexual. E isso acontece nas suas próprias casas, com quase 80% dos agressores sendo, né, parentes próximos ou conhecidos. Não foi a colega trans que está lá na escola, no espaço muito mais vigiado, que cometeu essa violência. Então, assim, e aí, apesar de todas essas violações, né, pelas quais as pessoas LGBTQIAPN+, em especial pessoas trans e travestis, passam, ainda se cria, né, a gente coloca-se essas pessoas, né, nos colocam como os inimigos, os que querem acabar com a família, os que querem acabar com a moralidade, né, e isso tem tudo a ver com um pânico moral muito específico que é criado para desviar os nossos olhos de outras coisas mais importantes. E a escola não está alheia a esse processo, né? A escola não está flutuando socialmente. Ela está ligada à família, à casa, à igreja, ao mercado de trabalho. E em todos esses outros lugares, discursos sobre os nossos corpos também são produzidos e retroalimentados na própria escola. Só que aí é onde eu falo que a escola também é potência, né? Esse lugar que é capaz de reproduzir, manter e propagar discursos que muitas vezes nos excluem dos lugares ou nos matam, é também um lugar onde a gente pode problematizar esses discursos para começar a mudar essas crenças, valores e representações. Não só entre os pares da escola, os membros que fazem parte dessa comunidade de aprendizagem, mas também as outras pessoas que
que vão, de alguma maneira, interagir com quem está na escola, né? Seja na casa, na igreja, nos espaços de entretenimento, no mercado de trabalho e por aí vai. Nossa, professor Leonardo, você falou sobre o pânico moral do banheiro, né? Eu fiquei aqui refletindo e eu já refleti sobre isso nas últimas eleições também, porque era uma questão muito grande, o banheiro unissex. Primeiro que como se toda casa não tivesse, né? Um banheiro unissex que todo mundo usa ali, homem, mulher, menino, menina, não tem essa diferenciação. Mas eu fico pensando no lugar do banheiro ser a intimidade, né? Então, olha como isso é simbolicamente muito violento, porque se a gente coloca um pânico moral sobre algo que diz respeito à intimidade, você trouxe um dado muito interessante de que a maioria dos abusos ocorrem dentro de casa por homens em relação a meninas, principalmente, mas também tem em relação a meninos, que são homens próximos dessas crianças. O que a gente está falando sobre uma pessoa trans ou travesti acessar o banheiro numa escola ou em um local público? Quer dizer, isso não faz sentido, né? Então a gente tem sim que combater com toda veemência esse tipo de discurso, porque ele é violento, ele é excludente e principalmente no Brasil ele literalmente mata. Então, é importante refletir, sim, sobre essas camadas, né? A simbólica, a pedagógica. Eu gosto muito da sua abordagem, essa abordagem crítica discursiva, analítica, né? Que faz toda a análise dessas camadas. E, bom, em relação à formação inicial e continuada agora, professor Leonardo, eu queria saber assim, como é que essa formação, tanto a inicial quanto a continuada, ela pode contribuir para transformar a escola em um espaço de respeito, um espaço de diálogo e de diversidade? Primeiro, acho que a gente precisava começar a obedecer às diretrizes curriculares, né, para a formação inicial e para a formação continuada, porque a gente tem lá a importância de discutir essas questões de direitos humanos, cidadania e diversidade. Mas como isso muitas vezes é traduzido para a realidade, né? Então, vou falar a partir do meu território. Então, lá na Universidade de Brasília, diferente, por exemplo, de quando eu fiz graduação, hoje em dia, na graduação, você tem disciplinas que falam sobre raça, sobre gênero, sobre diversidade sexual, sobre história dos movimentos sociais que foram importantes para que a gente começasse a fazer com que essas pessoas, né, fossem ouvidas. Tem essas matérias, mas essas matérias são optativas. Uma vez que essas matérias são optativas, não é todo mundo que vai fazer a escolha por estudá-las. Então, assim, eu acredito que, primeiro, na própria formação continuada, a gente deveria ter módulos que fossem obrigatórios para a gente falar sobre raça, gênero, diversidade sexual, classe, território, inclusão. Porque, especialmente quando a gente está falando de profissionais da educação, a gente vai chegar na escola e essas pessoas vão estar lá. Ou, muitas vezes, essas pessoas somos nós mesmos. Então, acho que na própria formação inicial a gente precisava disso. Porém, mesmo que a gente tivesse isso na formação inicial, quando a gente vai para a escola, no dia a dia da escola, a gente vai se deparando com muitas coisas para as quais a gente não está tão preparado. E acredito que o primeiro lugar de formação continuada é essa formação entre pares que acontece lá na própria escola, na hora da coordenação pedagógica, na hora dos encontros pedagógicos, né? Muitas vezes na hora do conselho de classe, do cafezinho. Então, essa é a primeira formação continuada entre pares, né? Onde essa assimetria de poder ela tá menor, né? Só que não basta a gente pensar nos profissionais de maneira orgânica, né? A gente precisa entender que nós somos uma categoria intelectualizada, que está o tempo inteiro
de alguma maneira, refletindo sobre suas próprias práticas. Então, a gente precisa de formação continuada enquanto política pública. Ter formação continuada enquanto política pública é entender uma formação continuada que seja assentada na realidade na qual a comunidade escolar está inserida, que atente para os documentos oficiais, né, em nível nacional, estadual, municipal, né, e que entenda que existem teorias por trás desses documentos. Então, a gente precisa estudar essas teorias também. Nesse sentido, formação continuada em diversidade sexual, que é o que eu pesquiso e é o que eu faço no DF, no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal, é muito importante que as pessoas sejam provocadas a entenderem não só a legalidade dessa discussão, porque ela existe, e aí, quando você é um servidor público e você deixa de fazer o seu trabalhinho, você está prevaricando, né? Mas também a importância da dimensão humana mesmo dessa discussão. Então, eu acredito que na formação continuada, a gente é capaz de provocar os nossos pares a refletirem e, a partir dessa reflexão, a gente vai criando não só um letramento, né, mas maneiras pelas quais essas pessoas podem agir socialmente na escola. Eu acho que é mais ou menos isso por enquanto. Muito bom. Você falou uma coisa, professor, que me remeteu aos seus textos. Você falou assim, essa dimensão, né, a formação, a legalidade, a dimensão humana, e eu vou continuar nessa deixa que você... essa deixa que você deixou, não, eu vou melhorar isso, não é possível, deixa que deixou não pode. Nessa deixa que você possibilitou para mim, que o seu trabalho, então, tem você fala desse enfoque, dessa importância da reflexividade crítica e da agência docente. Então, dentro desses conceitos, eu queria que você eu queria que você explicasse um pouco o significado, né, dessa reflexividade crítica e da agência docente, o significado dessas expressões e como é que esses conceitos eles são manejados para a prática pedagógica cotidiana? Bom, então, eu estou partindo de uma perspectiva crítico-realista, né, baseada ali na teoria do Roy Bhaskar, né, mas também da Margaret Atwood. Então, a partir dessa perspectiva realista crítica, a gente vai entender que a atividade social, tudo que a gente faz em sociedade, está organizado de uma certa maneira em que a gente pode perceber que existem estruturas e que essas estruturas, elas constrangem e restringem as práticas. Essas práticas, elas meio que organizam a nossa vida social. E elas, como elemento de potência também, vão dar opções para aquilo que vai se realizar no nosso dia a dia, nos eventos. Então, vamos pensar, por exemplo, um evento específico da escola, que é uma aula, né? Tá. Essa aula, que é o evento social, de alguma maneira, ela está ligada à estrutura e às práticas. Por quê? Porque no momento, por exemplo, que uma professora está utilizando um texto, e nesse texto tem várias pressuposições em que a gente percebe ali um investimento ideológico machista, e essa professora não fala nada, a gente está entendendo que o que aconteceu? Que a estrutura que tem ali gênero, sexualidade, instituições, constrangeu a prática, essa prática específica que é a prática escolar, e que, na sua realização, que é o evento, ou seja, a aula, a professora fez o quê? Reiterou, reproduziu aquilo que foi constrangido lá pela estrutura. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber que uma outra professora, ela viu esse mesmo texto e falou, eita, gente, tem um trem errado aqui. Vou falar no mineirês. Tem um trem errado aqui. Vamos pensar isso aqui comigo. Como que
o texto está falando aqui que é natural que as mulheres estejam nesses lugares, tenham esses comportamentos, trabalhem nessas profissões. É assim que acontece na vida de vocês? Quais são as implicações disso? E em relação ao salário? E em relação a como essas mulheres são entendidas nas suas profissões? Essa professora também foi constrangida pela estrutura. Ela também, na prática social ali da escola, está realizando essa aula. Mas alguma coisa aconteceu para que essa professora tivesse essa visão diferente e pudesse problematizar aquele texto, que é o resultado também dessas estruturas. E aí, onde está a reflexividade e a agência? A reflexividade, né, é um termo que nasce ali com o Giddens, mas que a gente pode pensar, por exemplo, na própria Butler, quando ela vai pensar de reflexividade crítica sobre performance de gênero, né, e outras identidades sexuais, né, nos pensar em corpos em aliança, essa reflexividade é uma característica própria das práticas e, portanto, própria das pessoas que participam dessas práticas. Só que muitas vezes essa reflexividade tem que ser provocada. Então, por exemplo, a formação continuada muitas vezes é um provocador dessa reflexividade. E aí, o que eu faço com essa reflexividade? Eu posso, né? E aí não tem como a gente atuar aqui de uma maneira causal, né? E linear, que pode ser que isso aconteça ou não. Eu posso, então, pegar isso que eu refleti, que me provocou, e agir, a agência, que é da Margaret Atwood, e agir de uma maneira diferente, né, na escola. Porque, apesar de constrangido por essas estruturas, a gente ainda tem, dentro dos nossos limites, algum tipo de criatividade que faça com que a gente possa problematizar essa mesma estrutura. E aí a linguagem é muito importante. Porque a linguagem também é constrangida e restringida pela estrutura, mas a linguagem também constitui essas estruturas. Então, a gente tem aí algo que é dialético, né? E que liga essa estrutura a esses eventos. Ou seja, aquilo que está enraizado socialmente e que na hora dessa aula aflora. E aí pode aflorar reiterando, mantendo hegemonicamente uma situação, como essa de machismo e misoginia, ou pode provocar mudanças. Porque aquilo que a professora fez com esses estudantes vai fazer com que muitas vezes esses estudantes também reflitam sobre a sua própria prática e mudem em alguma medida. E levem essas problematizações para suas casas, para o seu estágio, para a igreja onde ele confessa a sua fé, para os lugares onde essas pessoas se divertem com seus outros colegas jovens. E por aí vai. Professor Leonardo, que bacana. Eu fiquei aqui viajando, claro, nessa aula maravilhosa e fiquei pensando assim, muitas vezes, na verdade, eu quero provocar a nossa comunidade, quem nos assiste, quem nos acompanha aqui, porque você falou assim, dessa reflexividade crítica ser um agir, então, né? Então, eu fico pensando assim, dentro dessa estrutura, a gente está mesmo numa estrutura social, escolar, pedagógica, né? Política, cultural, mas eu quero provocar quem nos acompanha para ter esse estranhamento. O estranhamento, ele pode não ser espontâneo, né? Muitas vezes ele é. A gente olha e fala, mas isso não está certo. Por que que quando foi o livro didático trouxe ali uma família, tem um tipo de família, né? Quando traz adjetivos para ensinar, digamos, adjetivos em português, o do homem é a bravura, a da mulher é a delicadeza. Quer dizer, não pode ser o oposto? Claro que pode, a gente é gente, né? Agora, nem sempre esse estranhamento é espontâneo, mas muitas vezes ele pode sim aparecer espontaneamente, mas ele pode ser um estranhamento reflexivo, crítico e com uma agência deliberada. Eu curti, eu tô na sua, viu, professor? E agora, eu vou trazer nessa próxima pergunta, eu queria, na verdade, especular um pouquinho você a respeito da perspectiva interseccional. A gente costuma colocar tudo em caixinhas. Então,
até na forma como a gente vê a ciência, né? Então, algo é gênero, algo é raça, algo é classe, e a gente costuma, então, classificar e separar essas coisas. Mas e a interseccionalidade? Como é que se existe uma importância da gente fazer essa perspectiva nessa encruzilhada, como diria Lélia Gonzalez, né? Da gente juntar todo mundo nessa encruzilhada e observar melhor. E como que se é que ela é importante, ela ajuda a compreender os desafios de acolhimento e de segurança para todos os corpos? Olha aí, muito interessante. Geralmente nos cursos de formação continuada que eu ministro, na Secretaria de Educação ou nas ações de formação, muitas vezes que eu acabo dando pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal, né, em parceria com a Secretaria de Raça e Sexualidade, esse é um conceito que está presente, né, mesmo quando eu estou falando de gênero e diversidade sexual. Por quê? Para a gente pensar em interseccionalidade, para quem vai nos ouvir, vai nos ver e não sabe o que é interseccionalidade, né? Interseccionalidade é um conceito criado por Kimberlé Crenshaw em 1989, ali já final dos anos 80 e início dos anos 90. Provocado justamente porque havia uma mulher negra que fez uma ação contra uma empresa, né, porque ela não foi contratada para uma vaga específica de trabalho. E a empresa alegou que ela não tinha os requisitos para aquela vaga de trabalho. Só que aí o que a gente consegue perceber é que ela sofreu ali e não conseguiu ganhar o caso porque ela era mulher e ela era negra, né? Quando a gente pensa, então, em interseccionalidade, a gente começar a pensar que nós, e aí você trouxe a metáfora da encruzilhada, a gente pode estar posicionado nessa encruzilhada de avenidas identitárias. E aí, por exemplo, vamos pensar naquela estudante que é uma menina trans e que mora na periferia, longe da escola, numa família que ganha menos do que um salário mínimo, né? E ela é negra. Essa estudante, ela não é só impactada pelos efeitos da transfobia. Ela é também impactada pelos efeitos do machismo, porque ela tem uma identidade feminina. Ela também é impactada pelos efeitos do racismo, porque ela é uma pessoa negra. Ela também é impactada pelas questões classistas, porque ela é pobre. Ela também é impactada pelas questões de território, porque ela mora na periferia. E ela também é impactada pelas questões de raça, porque ela é negra, não sei se eu falei isso. Então, ela está nessa intersecção dessas avenidas identitárias. Então, interseccionalidade, basicamente, é isso, né? Interseccionalidade é um conceito também que ganha força a partir dessa perspectiva do feminismo negro, né? Do que a Patricia Hill Collins e outras vão chamar de standpoint of view, né? Então, é como se você estivesse de fora olhando para aquilo que está no centro, né? E aí, esse lugar de estar de fora, ele é marcado, né? Então, aqui de fora, eu consigo perceber, né, o que está acontecendo aí no centro. Então, assim, é importante a gente perceber que essas raízes da interseccionalidade, elas estão no feminismo negro, nesse feminismo que foi questionar a categoria mulher como universal, né? Porque aí a gente pensando em interseccionalidade, a gente vai começar a pensar numa uma balança de privilégios e opressões. O que eu quero dizer com essa balança de privilégios e opressões? Né? É pensar, por exemplo, que eu, enquanto um homem negro gay, eu tenho determinadas opressões pelas quais eu posso passar, ou eu passo simultaneamente, mas eu também tenho privilégios, porque eu sou homem, porque eu sou cisgênero. E aí, interseccionalidade é muito importante para que a gente entenda, no meu lugar de privilégio, o que eu posso fazer pelas pessoas que não são privilegiadas. No meu lugar de opressão,
o que eu entendo e demando, né, para as outras pessoas. Inclusive pensando, por exemplo, política pública. Porque aí você vai começar a pensar política pública de uma maneira diferente. E vai provocar, inclusive, a mudança no vocabulário. Vou te dar um exemplo. Tem por exemplo, a política pública de dignidade menstrual, né? Quando ela foi pensada, né, pensando na categoria mulheres. Só que aí, com os próprios estudos, entendeu-se que se colocasse na política pública mulheres, entendendo que mulheres menstruam, a gente estaria deixando fora do entendimento dessa política pública homens trans e pessoas não binárias. E aí, o que a política faz, pensando interseccionalmente? Começa a falar que a política é para pessoas que menstruam. E alguém pode falar assim, mas só quem menstrua é mulher. Ué, mas tem mulher que não menstrua. Essa mulher, por exemplo, não vai precisar acessar essa política. Mas existem pessoas que menstruam, mas não se identificam como mulheres. Elas vão conseguir acessar essa política. Então, pensar em interseccionalidade é pensar que existem opressões que acontecem simultaneamente e impactam as pessoas, mas também é pensar que, além das opressões, existem privilégios. E o que a gente faz com cada um desses lugares? Professor Leonardo, você deu exemplos de políticas públicas e eu achei extremamente válido e importante trazer, por exemplo, a de dignidade menstrual. Será que você pode me dar algum exemplo concreto? Vai cafungando aí na cabeça, procurando algum exemplo concreto de práticas pedagógicas que sejam inclusivas e que para a gente estimular aqui, né, a nossa comunidade a pensar de uma forma prática também na sala de aula? Sim. Eu acho que, assim, existem muitas, inclusive, né? Se a gente pensa, a gente tem programas como esse, né, da dignidade menstrual, a gente tem a PNERC, né, agora também, que é esse Programa Nacional para a Equidade das Relações Étnico-Raciais, da Educação Quilombola, e todos acabam tendo uma perspectiva interseccional, né? Mas saindo do que é federal para ir mais para perto da gente, a gente pode pensar, então, como que nas próprias unidades escolares, os profissionais de educação, provocados não só por esses programas, essas políticas, mas especialmente pelos currículos, e aí eu tenho como falar do meu território, né, do currículo em movimento, que é o que a gente tem na Secretaria de Educação, como que respaldados e provocados por esse currículo, essas e esses profissionais da educação podem atuar nas suas unidades escolares, nas suas comunidades de aprendizagem, né? E aí, por exemplo, posso te dar um exemplo de uma escola que eu lembro que eles fizeram um formulário perguntando o que os adolescentes queriam conversar, e aí apareceu muito nesse formulário, né, a escola de anos finais, questões como, eu não sei direito quem eu sou, né, eu estou tendo dificuldades em me relacionar com outras pessoas, eu acredito que eu me interesse por pessoas do mesmo gênero que o meu, pessoas com outras questões relativas, sabe? Muita questões de diversidade sexual. E aí a escola entendeu que, não, então, se isso está posto aqui, a gente tem que pensar em alguma coisa sobre. E esse foi o primeiro movimento da escola. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram primeiro uma formação com os professores. E aí, né, eu fui um dos professores, das pessoas convidadas para ir lá da formação. E aí fizeram a formação com os professores, os profissionais da educação, melhor falando. Depois dessa formação, né, que aí os profissionais da educação iam pensar as atividades, então, para esse projeto, a partir dessa provocação reflexiva crítica, né, desse letramento de gênero e diversidade sexual que foi começado ali, né? Eles entenderam também que seria importante que os estudantes tivessem um contato de fora, né? Que viesse alguém para palestrar para eles também. E aí eu lembro que eles chamaram a Ruth Venceremos, que é uma drag queen de Brasília,
né, que tem um projeto incrível chamado Distrito Drag, de profissionalização de pessoas que trabalham com essa arte performática, né, que é muito ligada às questões de diversidade, uma perspectiva interseccional, e ela foi para lá montada para dar uma palestra sobre diversidade sexual para os estudantes, que adoraram. Não satisfeita, a escola resolveu fazer o quê? Abrir para a comunidade, para falar sobre essas questões, né? E aí chamou uma casa de acolhimento que tem lá no DF, que chama Casa Rosa, né, para as pessoas que muitas vezes são expulsas de casa quando a família não as acolhe, né? E chamou também uma ONG de mães chamada Mães da Diversidade, Mães da Resistência, que com certeza tem aí em Goiás e tem em vários outros lugares também, porque essas mães são super organizadas. Que são mães de pessoas LGBTQIAPN+, ou seja, uma perspectiva de quem está percebendo ali o filho, a filha, o filho sofrendo as próprias agressões na escola. Então, achei super interessante o que eles fizeram, né? Então, para a gente resumir a história, esse foi um projeto que apontou para a formação continuada dos profissionais da educação, mas que pensou também em algum tipo de atividade pedagógica para os estudantes e também incluiu a própria comunidade. A gente já está chegando ao finalzinho da nossa conversa, infelizmente. Para mim passou super rápido, eu acredito que quem tenha nos acompanhado também. Mas para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as professoras, para os professores, para as gestoras e gestores, estudantes, que querem transformar o espaço da escola nesse espaço de respeito, respeito às orientações sexuais, às identidades múltiplas de gênero, e fazer da escola esse espaço de promoção e garantia dos direitos humanos. Deixa um recadinho para a gente. Olha, eu acho que o meu recado, ele vai no sentido de que a gente precisa buscar conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento, ele nem sempre bate à nossa porta, né? E como profissional da educação, muitas vezes a gente é provocado pela existência dos nossos estudantes LGBTQIA+. E a gente precisa, então, eu acho que, especialmente, horizontalizar essas relações, né? Ou seja, falar com esses nossos estudantes de uma maneira mais próxima a elas e a eles, né? Então, nesse sentido, eu acredito que é muito importante que a gente busque formação continuada. Ah, mas no meu estado não tem formação continuada. A gente precisa provocar o próprio estado, então. E aí, eu estou falando de estado numa figura maior, né? Então, a gente vai provocar lá a nossa prefeitura, a gente vai provocar lá a nossa Secretaria de Educação, porque a gente precisa de formação continuada. A gente vai provocar o nosso sindicato, e os sindicatos muitas vezes são os aliados nesses momentos de formação. A gente vai provocar a CUT, a gente tem que provocar as instituições. O próprio Ministério Público tem muito material, né? O próprio TJ tem muito material sobre essas questões de diversidade. Então, a gente precisa provocar as instituições para que a gente tenha formação continuada de qualidade. Porque aí a gente vai também ser provocado pela legislação. Porque a gente tem os princípios que vão apontar para a necessidade de trazer esse tipo de discussão na Constituição, na própria LDB, de alguma maneira na BNCC, a parte, mesmo as palavras gênero, diversidade sexual tendo sido apagadas, né? No governo Temer para o governo Bolsonaro, né, no próprio Plano Nacional de Educação, né, nas decisões do próprio STF, nos nossos currículos. Então, a gente tem que entender que essas questões estão colocadas de maneira legal e a gente precisa falar sobre elas. Mas a gente precisa falar sobre elas não só porque elas são legais, mas a gente precisa falar sobre elas porque os nossos estudantes estão ali junto com a gente. E somos nós os adultos da relação. Então, a gente precisa também estar aberto a conhecer, né, para poder, de maneira efetiva,
poder ajudar os estudantes não só na acolhida, mas no pertencimento, dando possibilidade para que as pessoas saiam da escola melhores do que elas entraram, né? E aí eu sempre falo que gente é para brilhar, né? Parafraseando aí o Caetano Veloso. Então, tudo que eu puder fazer para que as pessoas brilhem e sejam bem-sucedidas, eu vou fazer. E eu acho que é mais ou menos essa mensagem que eu quero que os nossos colegas da comunidade escolar e pelo Brasil inteiro fiquem e reflitam, né? Gente é para brilhar, vamos fazer as pessoas melhores na escola e fora da escola também. Obrigada, então, professor Leonardo Café, pela mensagem, pela generosidade de conversar conosco, mesmo tão distante. E eu espero que nós possamos nos encontrar mais vezes. Acredito que a nossa mensagem chegou sim à comunidade, à nossa comunidade aqui da Escola na Real. Um ambiente escolar inclusivo, seguro, acolhedor, é um ambiente escolar em que qualquer pessoa pode Saiba mais em semear, frutificar, viver bem. Então, que a gente possa, cada um de um lado, mas formando uma rede grande, fazer esse ambiente, fazer essa realidade. Obrigada, professor, e até a próxima. Eu, então, me despeço de você e convido você a nos acompanhar no próximo episódio. Até lá. Escola na Real. Yuri. A escola é esse lugar capaz de reproduzir discursos que nos excluem, mas é também onde podemos problematizar esses discursos para começar a mudar essas crenças, valores e representações. Com essa reflexão do professor Leonardo Café, terminamos por hoje. Mas semana que vem, tem mais. Tem episódios novos sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga nosso perfil no Instagram, @direitoshumanosufg, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal. Escola na Real.